lesse conosco os versículos 36 a 37. E depois que nós lermos este texto, o grupo de louvor estará cantando mais uma música. Atos, capítulo 4, versículos 36 a 37. Diz assim o texto: vamos ler todos juntos? Então José foi nominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A minha versão diz José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo. Vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Com base nesse texto, nesta manhã, nós vamos falar sobre o tema Barnabé, o tipo do crente que Deus usa. Barnabé, o tipo do crente que Deus usa. Louvemos ao Pai com o grupo de louvor. Essa canção você possa fazer uma oração, né, meus irmãos? Estamos passando momentos difíceis, mas o nosso Senhor é todo poderoso. Amém? Quem pode dar um amém bem forte aqui, amor? Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Declare. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso. Preciso ser reconhecido por ninguém. Preciso não. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafim. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. Que diminua.
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só da graça me basta, da presença meu prazer. Santo Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. É o meu prazer, é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu Faça essa oração. prazer. Tua presença é meu 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 prazer. Tua presença. pode declarar ao Senhor. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Do santo dos santos. A fumaça me esconde, só meus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só da graça me basta, tua presença meu Senhor nosso Deus, agora nós aqui estamos diante da Tua presença para repetir o que cantamos agora. A Tua presença é que faz toda a diferença em nossa vida. É o Senhor que, estando presente em nossa vida, em nossas reuniões, transforma completamente o ambiente. Faz com que a tristeza, o desânimo, o cansaço, as preocupações, as lembranças passadas que nos agridem, a Tua presença faz com que, ó Deus, todas essas coisas fiquem para trás. É bom, Senhor, a gente ter o Senhor conosco. Aliás, a única razão de estarmos aqui é porque o Senhor está. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão. Ao tempo em que também, Senhor, abençoa as ofertas que foram consagradas ao Teu altar. Os irmãos, ó Deus, que tiraram dos seus recursos para dedicarem ao Senhor. Toma, Senhor, estas vidas em Tuas santas mãos e conceda-lhes a graça, a bênção e o privilégio de
continuamente, Senhor, poder participar da tua obra. Pedimos por aqueles que por razões várias não estão podendo fazê-lo, e o Senhor sabe. Nós pedimos que o Senhor os ajude também. Agora, quando a tua palavra há de ser, ó Deus, compartilhada, fala o meu coração e o coração de cada irmão que aqui está, para que a tua palavra possa ser não apenas ouvida, mas acolhida e colocada em prática. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, queridos. Barnabé, o tipo do crente que Deus usa. O título desta mensagem, queridos meus, suscita uma pergunta. Pergunta lógica, é claro. Barnabé, o tipo do crente que Deus usa. Quer dizer então, pastor, que Deus seleciona alguns crentes, tipifica alguns crentes, e a uns ele usa e a outros não usa? Quer dizer então que Deus escolhe alguns crentes para usar no seu serviço e outros crentes para serem apenas ouvintes, participantes, recebedores de algo que a igreja possa dar em termos de orientação e ensino. Mas esses crentes ficarão sempre numa posição abaixo daqueles que serão usados. É assim, pastor? Não, não é assim. Não é assim porque o propósito de Deus é usar cada crente. Aliás, na intenção de Deus, não está inclusa a ideia de que alguns crentes seriam salvos simplesmente para serem assistentes daquilo que outros crentes iriam ou poderiam fazer. No coração de Deus, cada crente foi salvo e salvo para servir. Não fora isto verdade, ele não colocaria no coração do crente o seu Santo Espírito. Ele não daria a cada crente dons espirituais. Ele não capacitaria cada crente para realizar na sua obra, no seu serviço, na sua igreja e no mundo, uma missão especial. Se é verdade que nem todos têm o mesmo dom espiritual, verdade também é
que todo crente, pelo menos, tem um dom. E não há crente que não tenha um dom espiritual. Talvez o crente não saiba qual é o seu dom. Talvez o crente ainda não tenha identificado o seu dom. Mas isso não implica em dizer que ele não o tenha. Ele tem sim, porque esta é a palavra de Deus. É exatamente isto que Paulo afirma. Deus concedeu a cada crente dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. No entanto, queridos, forçoso é reconhecer que, embora Deus queira usar todo crente, e todo crente é potencialmente alguém a quem Deus pode usar, na prática, ele não usa todos. Não porque ele não queira usar. Não porque ele exerça uma ação seletiva. Mas porque falta algo nesses crentes que ele não usa, que é essencial. E o que é? A disponibilidade. Deus só usa o crente que se mostra disponível para servir. O crente é capacitado, potencialmente habilitado. Mas agora, Deus coloca diante dele as oportunidades. E ele pode dizer, não, eu não quero, porque ele é livre. Ele pode também dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A missão é difícil, mas eu quero ser usado. E o texto que nós lemos fala-nos exatamente de um homem que, sem dúvida alguma, foi um dos maiores personagens da história da igreja nascente. Personagem daquela igreja que estava começando a crescer. Esse homem chama-se Barnabé. Ele era um judeu helenista. Era um homem que não apenas falava grego, mas que de algum modo também havia sido influenciado pela cultura grega. Então era um homem que tinha uma visão mais ampla do reino de Deus. Era um homem que não via o reino de Deus apenas a igreja para o povo judeu, mas ele via a igreja como uma instituição que devia se expandir no mundo. Mas acima de tudo, queridos meus, esse homem tinha um caráter fantástico. Aliás, o próprio nome já diz. Deram a ele o título de Barnabé, filho da consolação, ou filho da exortação. Aquele que consola, aquele que exorta com amor, aquele que dá uma palavra abençoada,
aquele que se coloca ao lado de alguém que carece, era alguém que amava, alguém que sentia a dor do outro. E a história dele é interessante nesta manhã, se o tempo der. Eu quero mostrar a vida deste homem em 4 momentos. Porque são exatamente os 4 momentos, ou esses momentos que Deus deseja usar cada crente. Barnabé atuando em 4 momentos, em 4 situações específicas. Para mostrar, queridos meus, que se há alguém em o Novo Testamento que nós devemos imitar, este homem chamava-se Barnabé. É claro que ele não era perfeito. É claro que ele não era um santo, no sentido amplo do termo. Mas é claro que ele era alguém em que podia se ver estas virtudes que ele vivenciou, as virtudes de Cristo. E a primeira delas, queridos meus, é a de amar as pessoas necessitadas. Amar não tanto com palavras, amar não tanto com discursos, amar não tanto com intenções, mas era um amor que se manifestou em ação. O verdadeiro amor, queridos, é um amor responsivo. É um amor que responde, que vai ao encontro do outro, com atitudes que vão abençoar a vida do outro. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto que lemos diz que a igreja estava crescendo. A igreja que começou com 12, depois 70, depois 500, e num dia apenas, a igreja ganhou 13.000 almas. 3.000. Imagine se, e às vezes a gente fica imaginando, quando pensamos em termos de hoje, que o templo daquela igreja tinha que ser um templo muito grande para caber pelo menos umas 4.000 pessoas, logo de início. Mas a Bíblia mostra, e a história mostra, que aquela igreja não tinha templo. Ela não tinha um templo. Endereço ela não tinha. Ninguém naquela igreja dizia: olha, a minha igreja é na rua Professor Luiz de Melo Campo, número 60, você tem o culto às 7 horas, às 10 horas, e o culto é quarta-feira, domingo. O endereço da minha igreja é esse. Para aquelas pessoas isso não teria sentido, porque aquela igreja não tinha templo. Aquela igreja reunia-se nas casas. Eram as igrejas domésticas. A casa de cada crente era um templo. A casa de cada crente era uma igreja. Na casa de cada crente havia culto. Na casa de cada crente havia ensino. Na casa de cada crente havia discipulado. E não era fácil abrir a sua casa. Principalmente naqueles dias. Como eram difíceis. Talvez alguém diga: ah, pastor, mas hoje é muito difícil.
com tanto assalto, com tanto roubo, com tanta coisa, como é que eu vou abrir a minha casa para chamar pessoas estranhas? Naqueles dias era muito mais difícil, porque a igreja estava sendo perseguida. Os judeus estavam de olho, atentos, naqueles crentes. E eles sabiam que podiam ser presos, açoitados. Não era fácil, queridos, alguém abrir a sua casa para fazer da sua casa uma igreja, para chamar os seus vizinhos, para chamar os seus amigos, para chamar os seus parentes, para chamar conhecidos e desconhecidos. Era tão difícil ou mais do que hoje. Mas aqueles crentes fizeram. E por isso aquela igreja cresceu. Só que na medida em que a igreja cresceu, os problemas também. E um deles foi que pessoas necessitadas começaram a aparecer naquela igreja. Viúvas que não tinham arrimo, não tinham filhos, não tinham parentes, não tinham nenhuma fonte de renda, faziam parte da igreja. Pessoas enfermas. E é bom que se tenha em mente, queridos irmãos, que nem todos os coxos foram curados. Na igreja havia coxo. Nem todos os cegos foram curados. Na igreja havia cegos. Nem todos os doentes foram curados das suas enfermidades. Às vezes a gente tem a ideia que naqueles dias dentro da igreja não havia doente, não haviam pessoas enfermas, porque havia sim. Não foram todos os coxos que foram curados, não foram todos os cegos que foram curados, não foram todos os doentes. E haviam pessoas que por conta das suas enfermidades não tinham como trabalhar. Haviam pessoas, queridos meus, que pelo fato de terem aceito a Jesus, haviam sido expulsos de suas casas, deserdados. E essas pessoas estavam na igreja. Não tinham o mínimo. Não tinham com que se vestir. Não tinham o que comer. O que fazer? Chegar simplesmente para aquela pessoa e dizer: olha, meu irmão, eu estou com o meu coração doído em ver a sua situação. Realmente eu estou penalizado. Coitado do irmão. O irmão não queira saber o que eu estou fazendo. Todos os dias eu estou orando para que Deus lhe dê emprego, para que Deus lhe dê dinheiro, para que Deus lhe dê comida. Eu estou fazendo isso porque estou com o meu coração doído. Isso não resolve apenas, queridos. E os membros daquela igreja sabiam que não resolvia. Oração é importante? É. Mas a oração deve levar à ação. Aliás, Tiago fala exatamente isto. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. E a Bíblia diz então, queridos, que os crentes vendiam o que podiam vender, entregavam à igreja para que a igreja pudesse compartilhar. E Barnabé foi um desses. Tinha um campo, vendeu, trouxe à igreja e a igreja compartilhou.
Isso chama-se compaixão pelos necessitados. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu tenho que vender a minha casa e compartilhar o dinheiro que eu vendi para dar aos necessitados? Isso quer dizer que eu tenho que vender o meu carro? Isso quer dizer que eu tenho que pegar o meu salário todo e... Não, não é isto. Aliás, a Bíblia não ensina necessariamente isto. Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é cada um contribua como? Como é que é o versículo? Cada um contribua porque Deus ama o que dá. Isso não quer dizer que você vai ter que dar o seu carro, a sua casa. Mas quer dizer que você, podendo, deve ajudar da forma como você pode. Talvez você não possa dar 10 quilos de arroz. Então você pode dar 500 gramas. Ou 500 gramas. Aleluia. E é tão importante esses 500 gramas de arroz como aquele que dá 50 quilos. Deus está olhando para o seu coração. O importante é que você esteja capacitado para ver o necessitado. Que às vezes não precisa tanto de comida, mas ele é um necessitado emocional. É alguém que precisa de uma palavra. De uma palavra de apoio, de ajuda. Alguém que simplesmente precisa ser ouvido. E alguém já disse, queridos meus, que os psicólogos ganham muito dinheiro simplesmente porque foram treinados a ouvir. E a gente vive nesse azáfama, nessa vida agitada, em que a gente parece que não tem tempo para ouvir. E quando alguém fala, a gente já está querendo acabar, porque nós queremos falar. E na igreja, às vezes, a necessidade, o crente vem às vezes com a necessidade de ouvir. Com a necessidade de ser ouvido, digo. Não na hora do culto. Não na hora que Deus estiver falando. Mas ele precisa. Barnabé é um homem com esta capacidade. Mas o outro momento, queridos, que nós vamos ver na vida deste homem, é um momento também muito especial. E aí esse texto está lá em Atos 9, 26 a 27. Atos 9, 26 a 27. Eu vou pedir que a multimídia coloque esse texto, porque ele remete a uma situação muito especial. Vamos ler juntos, todos? E quando... Vamos analisar o texto aqui. O que foi que aconteceu? Saulo havia se encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Ou seja, Jesus se encontrou com Saulo. Jesus foi ao encontro de Saulo. E aí Saulo foi levado a Ananias.
foi apresentado aos crentes que estavam em Damasco. E a partir dali, Paulo foi para a Arábia, onde passou 3 anos estudando a palavra. 3 anos dando aquilo que poderíamos chamar de um mergulho profundo nas Escrituras. Passou 3 anos longe. 3 anos orando, 3 anos meditando, 3 anos conhecendo melhor Jesus, 3 anos conhecendo o que era o cristianismo. 3 anos de preparação. Depois de 3 anos, Paulo volta. E ele não apenas volta e ele pensa, agora eu vou a Jerusalém. Vou conhecer os meus irmãos, os apóstolos. E o texto diz, eu vou pedir que esse texto continue aqui, porque eu queria que os irmãos atentassem para algumas expressões que demonstram a dificuldade de Saulo. E quando, vamos ler juntos? Saulo. E agora Saulo chega a Jerusalém. Procura juntar-se aos discípulos. Não apenas os 12, mas a igreja, já que esse termo passou a ser um termo comum. Eram chamados de discípulos todos os que seguiam a Cristo. Então a igreja, que no primeiro momento não vai ter o nome de igreja cristã, ela vai ter o nome de, os cristãos vão ter o nome de discípulos, vão ter o nome de os do caminho, até receberem o nome de cristão lá em Antioquia. Mas então agora Paulo chega. E o que a gente vê, queridos meus, é algo estranho. É o crente indo à igreja, o novo crente indo à igreja, mas a igreja não indo ao crente, ao novo crente. É o crente que está tentando chegar. É o novo crente. Paulo ainda é um novo crente. 3 anos apenas. É um crente novo. Não tinha experiência do que era viver em comunidade. Paulo está tentando entrar, participar. Mas as pessoas não estão indo a Paulo. Imagine, queridos meus, a situação que não devia ser nada fácil. Os crentes reunidos, os apóstolos reunidos, e olham para a porta, quem é que entra? Paulo. Que diziam que, os biógrafos diziam que ele não era lá muito bonito, ou nada bonito, era baixinho, não tem nada contra baixinho não. Calvo, também não tem nada contra ninguém calvo. As pernas um tanto quanto arqueadas. E devido àquela experiência que ele teve lá no caminho de Damasco, parece que ele tinha problemas na vista também. E as pessoas olhavam e quem entrou? Saulo. E aí Saulo chega, tenta entrar, e até entra, e vai a um, vai a outro, vai a outro, e
Paulo continua andando. Todos em silêncio. Não recebe um abraço. Não recebe um bem-vindo. Ninguém procura saber quem é Saulo. Os crentes ficam exatamente assim. Ó. Alguns até riram, mas eu tenho certeza que ninguém ria para Saulo, não. Alguns ficaram inertes aqui, mas eu tenho certeza que se eu se sentasse, se Saulo se sentasse do lado dele, o que ele ia fazer? Levanta e sai. Senta lá. Era exatamente isso. Saulo tentando ir à igreja, tentando entrar na igreja, mas a igreja não indo a ele. O que foi que aconteceu então, queridos? Barnabé sentiu isso. E a gente não deve, queridos, de certo modo, condenar aqueles crentes, porque eles sabiam muito bem quem era Saulo. Talvez alguns daqueles crentes tenham levado umas chicotadas de Saulo. Talvez Saulo tenha entrado em alguma daquelas casas, daqueles crentes. E quando eles viram aquele crente, cuja história eles tinham ouvido há 3 anos atrás, certamente pensaram, peraí, esse homem aceitou Jesus há 3 anos atrás, lá em Damasco. Porque só agora, 3 anos depois, ele vem a Jerusalém. Será que ele é crente mesmo? Será que ele é salvo, que ele é servo de Deus? Que foi que Barnabé fez? Barnabé percebeu aquela crise. A Bíblia diz que Barnabé foi a Saulo. Barnabé ouviu Saulo. Barnabé reconheceu em Saulo um irmão. Barnabé agora trouxe Saulo para a igreja. Apresentou os apóstolos. E sabe o que Barnabé fez ainda? O texto diz lá, vamos ler juntos? Então, será que você pode passar aí o versículo 28? Eu não sei se... Não vai poder. Deixa aqui. Falaram ousadamente em nome de Jesus. E o texto diz que Saulo e Barnabé entravam e saíam. Sabe o que se chama? Isso se chama relacionamento discipulador. Estabeleceu com aquele homem um relacionamento. Ele não apenas apresentou, ele não apenas disse, esse é meu irmão em Cristo, mas agora Saulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo, começaram a andar juntos, começaram a trabalhar juntos, começaram a discipular juntos. E queridos meus, se Saulo foi um homem que foi, se Paulo foi o discípulo, foi o servo que foi o missionário que foi, sabe a quem ele deve agradecer? Claro, primeiramente a Deus, é o seu Santo Espírito, mas depois aquele pai espiritual chamado Barnabé. Barnabé adotou Saulo. Estabeleceu com ele um relacionamento discipulador. Queridos, como isto é importante. Quando alguém chega, e às vezes a gente conhece aquela pessoa às vezes é alguém que apronta, que faz uma série de coisas erradas. O que a gente faz? Ele veio, ele está chegando, está se apresentando. A gente vai a ele, se coloca ao lado dele.
ouve aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa vem, se ele vem ao templo, ele vem em busca de alguma coisa. Então, ao invés de ele ficar olhando meio de lado, o que esse cidadão está querendo fazer? Eu não sei não, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. E a gente às vezes já fica com o pé na frente, outro atrás, só observando, só olhando, esperando